O governo federal, vamos falar agora do apagão, parece que agora só que resolveram acender as luzes. O governo federal abriu uma linha de crédito para atender micros e pequenas empresas afetadas pelo apagão que atingiu São Paulo. De acordo com o texto, serão aplicados só 150 milhões de reais no Fundo Garantidor de Operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. De acordo com o Ministério da Fazenda, a iniciativa pode avançar, aí sim, até R$1 bilhão em crédito para pequenos empreendedores. Cerca de 3 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica no estado. Henrique Kriegner, nós estávamos discutindo aqui se valia a pena ou não caçar a concessão da Enel aqui em São Paulo, porque a Enel não fez os investimentos que lhe eram demandados. Pelo menos assim diz o governador Tarcísio de Freitas, que defende a caducidade. A ANEEL chegou a multar em 320 milhões. Eu, quando estive no PROCON, eu só multei a 60 milhões. Quer dizer que as multas reiteradas indicam falhas na prestação do serviço. Agora, se houver uma intervenção, quem é que vai botar o dinheiro no lugar da Enel? E no caso dela questionar na justiça a cassação desta concessão, talvez por um motivo político, pode sair a conta maior ainda. Por que a gente está nesse problema que não para? Não é possível. Será que ninguém sabe que vai chover? Que tem fio enrolado no meio de árvore? Como você vê essa questão, nosso querido Henrique Kriegner? Sabe que vai chover sim e sabe o que precisa ser feito para poder prevenir e cuidar da cidade para que ela não venha de forma alguma sofrer com esses impactos dessas chuvas aí que são realmente fortes. Porém, não fizeram o que era necessário e continuam sem fazer. Essa é a grande deficiência que nós estamos enxergando agora e por isso, Capês, eu acredito que faz muito sentido mesmo quando defendem-se, então, a cassação do contrato com a Enel, também uma intervenção imediata para que possa se resolver todas as questões. Eu acho que aqui o que a gente está assistindo é uma série de abusos e que colocam o cidadão, especialmente aqui o cidadão de São Paulo, numa situação de vulnerabilidade e completo abandono. Eu vou dizer para você, Capês, que até pode parecer para a gente que essa linha de crédito aí do governo federal, que tem muita ingerência nesse sentido sim, essa linha de crédito, ela pode estar sendo enxergada pelo governo federal, me questiono, né? Se não mais como uma oportunidade de lucro, porque na verdade esse dinheiro deveria ser dado como uma forma de recompensa e de cobrir para ressarcir danos, não como um crédito em que o empresário agora vai ter que pagar juros acerca de um crédito para pegar dinheiro para cobrir danos causados pelo próprio governo federal, que não fez as medidas como deveria ter feito, o acompanhamento como deveria ter feito junto à Enel. A gente está vendo aí, você mencionou 320 milhões que ainda não foram pagos. E aí mais multas virão e essas multas também não vão ser pagas, ou seja, o cidadão paulistano é lesado, ele vai precisar pagar mais por isso, vai ter que pagar juros pelo dinheiro que ele pegar emprestado e a empresa vai ficar bem, só vai ter o contrato cassado. Obviamente que a gente sabe que não é tão simples assim, porém, e essas multas? E esse dinheiro? E o dinheiro que vai ser necessário para aterrar esses fios? Dá para prever grandes tempestades, dá para ter um trabalho muito melhor sendo feito. A gente vê exemplos como na Flórida, em que a energia a situação foi muito mais grave, mas a energia foi restaurada muito antes, e nós estamos parecendo mais com Cuba do que mesmo com a Flórida. A Cuba também, só na ameaça das tempestades, perdeu o abastecimento de energia. Quando houve as tempestades, também perdeu, e ainda muitas áreas ali na capital, em Havana, estão no blackout, assim como esses mais de 10 mil cidadãos paulistanos continuam no blackout. Agora, Sérgio Zagarino, a União é o poder concedente. Foi a União que assinou o contrato de concessão. Foi lá com a Eletropaulo foi vendida a Enel, ela autorizou a subrogação, a substituição, é Enel e União. A União é o poder concedente. A Agência Nacional de Energia Elétrica é uma agência reguladora, mas federal. Por que não se estabelece uma responsabilidade financeira da Enel para criar um fundo de reparação
das pessoas que foram lesadas, em vez de ficar abrindo linha de crédito. A União, o Estado abrir linha de crédito, tudo bem, porque ele não é o poder concedente. A União tem que chamar, através do Ministério de Minas e Energia, e falar, olha, vocês vão ter que indenizar estas pessoas, jogar duro com a Enel. Eu estou achando muito devagar a maneira como a União está lidando com a concessionária de energia elétrica Enel. Não é Enel, Enel. Fala, Sérgio Zagarino. Vejam, esse contrato de concessão ele foi feito há muitos anos, tanto que ele está chegando ao fim agora. Assim, o primeiro aspecto que tem que se imaginar é se vai ser acionada aquela cláusula para eventual rescisão do contrato, para chegar ao fim de forma imediata, num processo chamado de caducidade, que é o que o governador Tarcísio aponta que deve ser feito. Talvez nem para que ele seja rescindido de fato, mas para gerar uma pressão política para a Enel conseguir desenvolver mais investimentos na área e evitar com que o povo aqui paulistano sofra, como sofreu na semana passada, que ficou aproximadamente 4 dias sem energia elétrica na cidade de São Paulo e agora, recentemente, ainda tem aproximadamente 14 a 15 mil pessoas também sem energia. O fato é, os contratos de concessão do poder público para a iniciativa privada, eles devem ser mais bem feitos. Ele deve ter um olhar de governança, ao mesmo tempo que deve ter, sim, cláusulas que garantam investimentos, como bem pontuou o Capês, como colocou também o Kriegner, em relação à questão da fiação ser subterrânea, em relação a um fundo para poder indenizar quando o consumidor é lesado, porque por mais que nós já estejamos protegidos pelo Código de Defesa e proteção do consumidor, é sempre bom lembrar, né, Capês? Proteção do consumidor. O consumidor, ele tem o direito de ser indenizado. Artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem o dever de ser indenizado, tanto por danos materiais quanto por danos morais, nesse aspecto. Então, quando você vê uma notícia de que será aberto crédito, vou falar agora o português do povão. Ó, meu amigo, eu te dei maior prejuízo aí, só que agora eu troquei uma ideia com o governo, você vai conseguir pegar um empréstimo e vai pagar juros, tá bom? E aí vai ficar tudo bem. Não tá nada bem. Não está nada bem, não é isso que o Código de Defesa do Consumidor diz, não é isso que a gente espera de um contrato que presta um serviço que deve ser contínuo e eficaz, que é um serviço de distribuição de energia elétrica. Então, que sirva tudo isso que vem acontecendo de exemplo para que nos próximos contratos de concessão do governo federal, para qualquer área, principalmente essa da energia elétrica, seja feita de forma mais eficaz, com um grupo técnico que garanta previsibilidade nessa questão das chuvas, que garanta a criação de um fundo indenizatório, que garanta o investimento necessário para prevenção de eventuais danos e assim por diante, Capês. Exatamente. Emerson Tawil, eu, particularmente, eu sou a favor das privatizações. Há quem use o exemplo da Enel para meter o pau nas privatizações, como se o Estado fosse um gestor melhor do que a iniciativa privada, né? O Milton Friedman que falava uma frase famosa, se o poder público administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Agora, é claro que os contratos de concessão têm que ser bem feitos. E é claro que o poder concedente tem que colocar ali obrigações reparatórias, indenizatórias para quem sofre prejuízo. Porque o Código do Consumidor exige que o serviço seja contínuo. Quem teve um liquidificador queimado, uma televisão queimada em razão da queda abrupta de energia, tem direito à indenização da concessionária. Só que parece que a coisa está chegando, caminhando, vamos levar, vai, os 2 anos vai até 2028, vamos empurrar com a barriga estroça, está na hora de almoçar, vamos embora. Você não está achando? É um contrato que deve ser revisto aí em 2026, é um contrato de duração de 30 anos. E aí o que diz? Por que 28, perdão. Por qual razão esse contrato não teve ali um cuidado jurídico, a gente não teve acesso a esse contrato, mas assim, por que não teve um contrato jurídico de, por exemplo, de ter um fundo garantidor, como é feito nos planos de saúde, como é feito nos próprios bancos. Ninguém abre um banco da noite para o dia, precisa ter um fundo garantidor, porque a responsabilidade é tamanha. Veja só a proporção do desastre. E digo mais ainda, se você for levar na ponta do lápis, uma conta de boteco, esse valor é um valor astronômico ao final do resultado. E será que a empresa vai conseguir garantir todas essas indenizações, todas essas cláusulas que foram violadas?
E como é que fica a parte do governo? Qual a cobrança que ele faz? Não é simplesmente liberar crédito, é importante, é lógico, porque estão parados, tiveram prejuízos e ainda vão ter que se reajustar dentro do mercado de trabalho, mas não é emprestar a juros, mas na verdade as responsabilidades. Então, aqui a gente emenda sempre o soneto, a grande verdade é essa, em que pessoas estão passando necessidade, tiveram prejuízos, mas infelizmente o governo toma uma medida assim paliativa, porque prefere emprestar a juros um dinheiro do que cobrar as obrigatoriedades por parte da ANEEL. É lamentável isso, ainda não se chega a um fim, isso é um caso para 5, 6, 10 anos discutindo juridicamente, e as pessoas que sofreram prejuízo ficarão com seu prejuízo, até mesmo porque quem paga somos nós mesmos, os contribuintes. Agora, olha Cuba. Metade da população de Havana recuperou o serviço de eletricidade 4 dias depois do colapso do sistema nacional que provocou um apagão na ilha. Cuba, declarada pelo governo em emergência energética, sofreu na sexta-feira o desligamento total do seu sistema elétrico após o colapso da termoelétrica Antônio Guterres, a mais importante do país. Ontem, milhões de cubanos ficaram sem energia após uma falha parcial na rede elétrica. O apagão provocou protestos em alguns bairros da cidade de Havana neste final de semana. Muito bem, apagão em Cuba, apagão na cidade de São Paulo, apagão geral. É hora então de ouvir o nosso Guilherme Mendes. Capês, a situação de Cuba realmente é caótica. Diferentemente aqui de São Paulo, lá não há uma perspectiva de curto prazo, quer dizer, melhor dizendo, de longo prazo, para que a população consiga contar com um sistema de fornecimento de energia mais moderno e que haja uma mínima margem de segurança caso o consumo aumente. Eles trabalham realmente no limite do limite e muitas vezes o contingenciamento do uso da energia tem que ser feito e solicitado à população. A gente vê agora a chegada no caso do hemisfério norte, né, do inverno, mas as temperaturas em Cuba variam muito. Então, quer dizer, uso de aparelho de ar-condicionado, qualquer ventilador, isso tudo sobrecarrega demais a rede do país e a gente pode, com certeza, esperar dias mais preocupantes, dias piores para o povo cubano. O cenário ali é bem mais sério do que aqui em São Paulo, por razões óbvias, né? A falta de investimento agora está se fazendo sentir. Agora, complementando só o que o meu amigo Emerson aqui falou, eu acho que são coisas distintas no caso da Enel. Uma coisa é o governo oferecer uma linha de crédito subsidiada, tem que fazer, porque de fato os prejuízos muitas vezes não conseguem ser ressarcidos na sua totalidade. E a outra coisa é a penalidade imposta à Enel, eventualmente até a caducidade, como muito bem o governador Tarcísio solicitou. Já passou do tempo da Enel passar a mão na mala dela e ir embora. Agora os prejuízos ficaram. E o governo federal, ao oferecer esse dinheiro de uma forma subsidiada, vai sim ajudar as pessoas. Espero só que a oferta seja ágil, seja rápida e que a burocracia também não acabe emperrando, como ocorreu em outros programas governamentais, como o Pronamp, enfim, como o acesso a recursos na catástrofe do Rio Grande do Sul. Muita gente reclamou da burocracia em se poder chegar de uma forma bastante rápida esse dinheiro. Essa situação da energia aqui em São Paulo é muito triste. Os prejuízos ainda estão sendo calculados e vão se fazer sentir pelos meses vindouros. Não é de uma hora para outra que você tira uma semana, 10 dias de baixo faturamento no estabelecimento comercial e numa casa, então, a depender de como a família trabalha com seu orçamento, se trabalha já com orçamento estrangulado, isso certamente só vai se ajustar talvez com a chegada do 13º salário na segunda quinzena de novembro ou então início de janeiro de 25. O que foi, Zagarino? Você estava nervoso enquanto ele falava? Estava balançando a cabeça? Porque eu estava esperando. Acho que algumas coisas que ele falou são coerentes. Não, pelo amor de Deus. Até quando ele meteu o pau em Cuba, você está discordando de Não, tudo? pelo contrário. Eu estou esperando o Guilherme Mendes falar que quando o Estado coloca a mão para fazer alguma coisa, ele faz mal feito. Tanto é verdade que Cuba conseguiu deixar quase 100%. Não é brincadeira, gente. Você que está em casa assistindo, não é brincadeira o que eu estou falando. Quase 100% do país sem energia elétrica. O responsável pelas imagens acho que são de Cuba que estão aqui. O responsável, é só você ver que está aqui. São imagens de Havana. Sérgio, só um minuto, gente. São imagens de Havana, lixo acumulado, uma escuridão completa,
uma ilha que está desde 1959 isolada na ideologia comunista da estatização. Por favor. Essa estatização só demonstra o quão é um fracasso. Cuba é um exemplo de fracasso. Você que está aí assistindo, aquele teu amigo, que é aquele socialista de iPhone, com aquele boné, aquele celular na mão, manda para ele essa notícia e fala assim, olha o resultado quando o Estado ele se coloca à disposição para ofertar o serviço, ao invés de organizar, ao invés de fazer a governança e dar para a iniciativa privada. A diferença é gritante. Se aqui em São Paulo a gente está desesperado porque uma parcela pequena da população, em termos proporcionais, com a grande quantidade aqui da cidade, ficou sem energia, com prejuízos que a gente nem conseguiu ainda colocar no papel o valor, imagina um país inteiro. O cubano, gente, ele não merece tudo isso que ele está sofrendo. E o cubano, ele sofre represálias. Essa notícia de que cubano fez protesto, isso é um milagre. Isso é porque a situação está caótica. Eu estava desesperado vendo o Guilherme Mendes pontuando, olha, estamos tristes por Cuba. Gente, ô Guilherme Mendes, você tem que estar desesperado falando assim, ó, Cuba tem que fechar, gente, pelo amor de Deus, ela acabou Cuba. Também não é assim, né? Cuba tem que fechar, vamos lá, mas realmente tem que privatizar, não tem que fechar.